Bom dia, mulheres! Nós estamos aqui na nossa terceira semana e que bom que você permaneceu neste lugar. Eu creio que assim como eu, você está sendo remexida em algumas áreas que fala de raízes profundas. Porque primeiro nós temos que prestar muita atenção nas nossas raízes para que a cura realmente ela venha a ser manifestada para depois a gente ter os frutos. Essa semana o tema é a síndrome da disfuncionabilidade. Uau, o que seria isso? Mas antes, vamos ler a palavra que está aqui em Lucas, no capítulo 13, no versículo 6, que diz assim: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não encontrou. A disfuncionabilidade, o que seria? Será que essa figueira estava disfuncional? Ela estava disfuncional, sabe por quê? Ela estava plantada em um solo muito fértil. Tudo que estava à volta produzia frutos, mas ela não. São aquelas pessoas que têm planos, as pessoas que têm projetos, às vezes até dá uma largada nesses sonhos e projetos, mas não chega ao final. Sempre tem alguma coisa que acontece e a pessoa volta à estaca zero. Você conhece alguém assim? Vamos lá. Normalmente, essas pessoas não produzem frutos e por não terem algum resultado, a gente logo identifica que alguma coisa está errada. Sabe aquela pessoa que vai em todos os trabalhos que é proposto na sua denominação ou na sua igreja? Então, isso não significa que essa pessoa é saudável. Tem muita gente mesmo, que frequenta os cultos e essas pessoas com uma capa de fervor e espiritualidade não condiz no que dizem e no que fazem com uma vida transformada em Jesus. Mas, vamos lá. O que seria essa vida disfuncional? Como eu posso identificar que eu estou disfuncional? Primeiro, a disfunção de querer agradar os outros demais. Difícil, né? É aquela pessoa que vive querendo agradar todo mundo, mas acaba desagradando alguns. Porque é impossível você agradar todo mundo. E se você fica preso aqui, você é uma pessoa disfuncional. Nós devemos aprender que uma vida saudável e uma vida funcional, ela não pode ser orientada pela expectativa das outras pessoas. Nós devemos viver numa única expectativa, na expectativa de Deus. Nós acabamos de ler um texto onde o dono daquela vinha foi dar uma volta lá, Jesus conta essa parábola, e ele vê que uma figueira não produzia frutos. Então nós temos que viver somente na expectativa daquele que é o nosso dono. Porque ele nos plantou, ele nos fez nascer, ele nos fez vir a este mundo com um propósito. Segundo, vamos lá. É a pessoa que não sabe a sua identidade. Nós falamos muito isso aqui na Sans, sobre identidade. Quem é você? Quem é você? Você sabe me dizer? A pessoa disfuncional, ela não sabe responder essa pequena pergunta e ao mesmo tempo simples e complicada. Porque só vai conseguir responder quem sou eu, quem tem uma identidade restaurada, realmente sabe quem é em
Cristo, que nós somos amadas e chamadas por um propósito exclusivo. Aquilo que Deus tem para mim, Ele não tem para você. O que Ele tem para você, Ele não tem para mim. Deus nos fez diferentes. Você já observou que no físico, no meio de tantas pessoas, nós não conseguimos encontrar uma pessoa idêntica à outra? Um Deus que nos fez tão diferente, até gêmeos têm alguma diferença. Pensa, aqueles gêmeos idênticos, existe alguma diferença entre eles. Não se preocuparia em distinguir algo dentro de nós interiormente? Vamos lá, continuando. Terceiro, a pessoa disfuncional é aquela que gosta de clonar alguém que admira ou que inveja. Ela vive imitando a vida de outro, o sonho de outro, o projeto de outra pessoa. Uma vez eu me deparei com uma mulher e ela tinha um sonho de cantar. Ela amava o ministério de louvor e, meu Deus, olha, Deus está me chamando para isso. Mas ela não tinha a habilidade de cantar. Então, logo, Deus não chamou. Porque se Deus chama, Ele capacita, Ele coloca tudo que é necessário para você viver esse propósito. E a gente tem que ter essa humildade. Às vezes eu admiro muito alguém que tem um chamado específico, mas Deus não tem aquilo para mim. Então, que a gente possa viver dentro da nossa identidade, dentro daquilo que Deus nos chamou para ser. Não podemos nunca agir com a motivação de replicar alguém. É típico da disfunção de quem vive à sombra de outra pessoa. Quarto, não agirmos alinhadas com o nosso chamado. E aqui Deus falou muito comigo. Porque muitas vezes eu perdi tempo, energia, saúde fazendo coisas que Deus não me chamou para fazer. Então, eu parei e fui sincera comigo. Deus, o Senhor tem isso aqui para mim? O Senhor quer que eu faça isso aqui? Essa graduação, o Senhor tem isso para mim? Esse emprego, o Senhor tem isso para mim? O Senhor tem essa mesa para mim? Esses amigos para mim? Começar a perguntar para que você possa realmente andar ganhando tempo e energia, disposição, enfim. O fato de desistir de fazer alguma coisa não vai te tornar incompetente. Não vai, porque você vai estar vivendo de acordo com aquilo que os céus têm para você. E para encerrar, eu quero dizer, não se desgaste nem perca tempo fazendo algo que é paralelo ao propósito que o Senhor tem para você. Para superar a disfunção, você tem de evitar a tentação de agradar a todos. Você precisa conhecer profundamente a sua identidade, quem você é em Cristo, e tentar parar de reproduzir outras pessoas e finalmente se alinhar com a vida que Deus tem para você. Que o Senhor fale mais ao seu coração. Deus te abençoe e eu te espero amanhã.